Pessoal, continuando aqui, desculpem a todos, quando eu estava mostrando a questão de fazer o escrutínio, ou seja, fazer a varredura dessa lâmina microscópica, dessa lâmina citológica, o celular tocou aqui, né? Mas é isso mesmo, ao vivo tem dessas coisas, né? Essa gravação aqui tem dessas coisas. Tá até bonita essa imagem, né? Então como é que nós fazemos, pessoal, o escrutínio ou varredura dessa lâmina? Nós vamos percorrer diversos campos microscópicos, certo? Fazendo um zigue-zague. Então eu vou aqui percorrendo esse campo à direita, andando aqui à direita, certo? Percorrendo aqui à direita, observando essas células. Agora eu vou subir, certo? Estou subindo aqui. Tem campos microscópicos que nós nem visualizamos células, certo? Vocês observam aqui umas manchas. Isso aqui é artefato, é do material que colou a lamínula na lâmina. Tudo bem? Estou subindo. Quando eu estou subindo, né, mais ou menos aqui na metade da lâmina, eu agora volto a percorrê-la à direita, ou seja, eu estou fazendo um zigue-zague. Em seguida, eu desço. Então, estou fazendo zigue-zague. Até agora, quais são as células que nós estamos observando? Exatamente, células superficiais e células intermediárias, tá, da ectossepse. Desci, vou novamente para a direita, ou seja, eu estou percorrendo, fazendo a varredura, o escrutínio desse meu material aqui, por meio de zigue-zague. Aqui eu vou parar um pouco para mostrar um achado interessante aqui. Aqui vocês já sabem, eu já mostrei, certo? Aqui nós temos uma hemácia ou eritrócito, certo? Nós temos umas células menores aqui, umas células menores também do que as células da ectossepse. Aqui eu tenho uma grande quantidade delas, certo? Vou tentar colocar bem apontado aqui. Aqui nós temos leucócitos, pessoal. Em especial, em particular, aqui nós temos um tipo de leucócito que nós chamamos neutrófilos ou polimorfonucleares. Então nós temos uma grande quantidade de neutrófilos, leucócitos polimorfonucleares. Esses elementos, essas células, constituem também um achado da inflamação, como nós falamos, certo? Aqui nós temos uma célula mononuclear agora. Tem essa célula aqui, certo? Que é um macrófago, pessoal. Então aqui nós temos macrófagos também. Temos neutrófilos, que são esses leucócitos aqui, ó, que tem um núcleo formado por lóbulos ou segmentos, certo? Leucócitos. Esse tipo de leucócito aqui nós chamamos de neutrófilos, que é o neutrófilo polimorfonuclear. Aqui nós temos um macrófago, que seria um leucócito, né? Com esse núcleo grande aqui, redondo, certo? Então eu vou continuando. Percorrer aqui o esfregar citológico, certo? E aqui eu me deparo com um grupamento de células. Essas células têm um formato cilíndrico, certo? E a minha principal visualização aqui é como se eu estivesse verificando essas células com uma vista superior, né? Verificando de cima. Então esse grupo aqui, ó, aglomerado, onde eu consigo ver de cima essas células aqui, né, são células da endoscervice, células cilíndricas endoscervicais, que estão em um arranjo de, exatamente, favo de mel. Estas aqui, ó, essa, 1, 2, 3 e 4, são células cilíndricas endoscervicais, porém elas estão em paliçada, então a minha visão aqui é lateral, elas estão lateralizadas. Muito bem, pessoal.
Então já encontramos nessa lâmina células da ectocervix, representadas nesse caso que nós vimos até agora pelas células superficiais e intermediárias, e agora encontramos células da endocervix, que são as células cilíndricas endocervicais. Ou seja, o critério de adequabilidade da amostra foi alcançado, ou seja, eu já posso considerar essa amostra como satisfatória, exatamente, porque eu encontrei já elementos da ecto e endocervix. Mais células endocervicais, né, células cilíndricas. Tem uma superficial aqui com metacromasia, né? Uma porção dela está eosinofílica, mas outra parte dela está basofílica ou cianofílica. Então aqui nós temos uma metacromasia, que é um achado da inflamação, certo? Esse material aqui, ó, que vocês conseguem observar, que ele é meio filamentoso, certo? Como se eu observasse aqui uns fios meio que transparentes nessa minha amostra. Isso aqui é muco cervical, certo? Então aqui nós temos muco cervical, tudo bem? Muitos neutrófilos aqui, algumas hemácias. Olha aqui as células cilíndricas endocervicais, cujo arranjo principal aqui é em favo de mel. Muito bem. Uma metacromasia aqui em cima. Mais células cilíndricas. Então nós vamos fazendo esse zigue-zague, certo? Uma metacromasia ali. Vamos fazendo esse zigue-zague, tá? Células cilíndricas em favo de mel. Uma célula aqui intermediária. Aqui à minha esquerda, células cilíndricas. Olha o muco aqui, ó, certo? Olha esses filamentos aqui, ó. Muco cervical, ok? Continuamos a percorrer o nosso esfregaço, certo? Analisando aqui. Então esse esfregaço, pessoal, é uma amostra de um paciente que nós observamos, que nós encontramos e que nós iremos caracterizá-lo como NIUM, ou seja, negativo para lesão intraepitelial e malignidade, que nós temos aqui no máximo a inflamação caracterizada por esses achados que nós vimos, seria presença de neutrófilos, presença de hemácias, algumas células exibindo metacromasia, certo? Por enquanto não encontramos o agente causal aqui específico. Isso também não é o intuito agora, né? Se tornar tão específico assim. Quero mostrar aqui para vocês a focalização, identificação dessas células inicialmente, né? E percorrer o esfregaço, que seria a nossa varredura ou escrutínio, certo? Eu vou mudar a lâmina. Pegar uma nova lâmina citológica. Pegar uma lâmina citológica de uma paciente aqui já idosa, acima de 50 anos. Porque aqui nós temos um exemplo de um esfregaço atrófico, pessoal. Ou seja, nesse esfregaço atrófico, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Que o esfregaço atrófico ele é mais fácil de nós encontrarmos as células profundas da ectocervix, ou seja, as células basais e parabasais. Como eu já apresentei aqui para vocês, as células superficiais e intermediárias, falta mostrar, para completar aqui a ectocervix, as células profundas, que são as basais e parabasais. Então, essas células basais e parabasais, elas são redondas, né? Propriedade morfotintorial é basofílica ou cianofílica, ou seja, essas células se corarão em azul ou verde, né? Elas são redondas ou esféricas. Vamos agora colocar no aumento 40 vezes para identificar essas células. Então aqui, onde a seta está apontando, nós temos o quê?
uma célula intermediária da ectocervice. Poligonal, basofílica, eosinofílica, núcleo com cromatina finamente granulosa ou vesicular. Aqui, onde a seta está apontando, nós temos uma célula parabasal. Por quê, pessoal? Ela é redonda ou esférica, cianofílica ou basofílica. Núcleo também com a cromatina finamente granulosa ou vesicular. Essa célula menor aqui é uma célula basal, pessoal. Qual é a diferença de uma célula parabasal para uma basal? É justamente o volume, o tamanho dessas células. As maiores são as parabasais e as menores são as basais. Preocupem-se em reconhecê-las, né? Não precisa você ter sempre que fazer a diferenciação destas. Por quê? Justamente esse tamanho. Nós classificamos de uma maneira geral como células profundas, né? Então essa célula aqui que a seta está apontando, ela é basal, certo? E essa aqui de cima, parabasal. Tudo bem? E nós temos células profundas que estão com um padrão invertido, né? Estão com um padrão eosinofílico ou acidófilo. Nesse caso, nós podemos interpretar que essas células estão inflamadas. Por que elas se inflamam muitas vezes, né? Elas invertem esse padrão de coloração. Justamente, pessoal, porque num esfregaço atrófico, numa paciente com a idade mais avançada, é comum, né, que essa ectocervice ela é pouco espessa. Tem as camadas apenas as profundas, né, predominantemente. E aí fica mais suscetível a inflamações, a lesões, a alterações físicas e químicas aqui dessa ectocervice. Por isso que muitas vezes nós encontramos esses achados inflamatórios, né, esse padrão, a mudança do padrão de coloração normal, né, do que seria uma célula dessa. Como é que a gente analisa? Vamos fazer o zigue-zague, a varredura, o escrutínio, né? Nós temos um predomínio aqui de células profundas, mas encontramos aqui algumas intermediárias, certo? Então o padrão desse esfregaço é atrófico, que a predominância aqui são de células profundas, são de células redondas, certo? Muitos campos aqui nós não encontramos células. E aqui nós podemos ver, ó, neutrófilos, certo? São leucócitos polimorfos nucleares. Nós encontramos macrófagos, aqui onde a seta está apontando. Nós encontramos hemácias, certo? Aqui onde a seta apontou. E aqui células profundas, muitas delas inflamadas, com um padrão invertido de coloração aqui. Nós temos um fundo aqui, ó, amorfo, que até está se corando em azul ou verde. Ó. Isso aqui é uma grande quantidade de muco cervical. Esse muco cervical está sendo corado aqui com esse padrão. Então verificamos, né, a predominância de células redondas, o que caracteriza o esfregaço atrófico, certo? Fazer uma nova mudança de lâmina, pegar uma outra lâmina aqui para mostrar para vocês. Objetivo de menor aumento, encontrei o foco, passo para as próximas. Aqui já dá para ter uma noção, né? O meu padrão principal é de células superficiais, em segundo lugar de células intermediárias. Esse aqui é o objetivo de 10 vezes, aumento de 10 vezes. Passo agora para o aumento de 40. Observem que nós temos aqui uma grande quantidade dessas células, certo? Superficiais intermediárias. Nós temos também vários neutrófilos, né? Células inflamatórias aqui associadas, certo?
E essa sujeira aqui, pessoal, no espaço entre essas células, essa sujeira aqui, certo? Que são bactérias, certo? Esses micro-organismos aqui, eles são cocos. Então aqui nós temos cocos, que eles estão em grande quantidade, estão sendo o fator principal dessa inflamação aqui, certo? Ó, uma célula com metacromasia, né? Vamos fazer o escrutínio por meio do zigue-zague. Então aqui vemos, uma célula superficial, intermediária, uma arranhada, certo? Você quer um arranhão na lâmina. Muco, tá? Com neutrófilos. Aqui uma célula com metacromasia. Hemácias ali. Professor, o que é isso? Esses traços aqui, pessoal, são artefatos. São arranhões na lâmina ou na lamina, mais provavelmente na lamina. Como é que eu sei, professor, que isso é um artefato? Notem, pessoal, que isso aqui brilha. Ó. Quando eu mexo no ajuste fino do microscópio, esse elemento aqui, essas ranhuras, esses traços, eles emitem refringência, que já me sugere tratar-se de um artefato. Além disso, ó, se vocês observarem, ele está fora do plano, onde encontram-se as células. Quando eu focalizo e identifico as células, ó, esses arranhões, eles saem do plano. Quando eu consigo identificar o foco desses arranhões, as células saem do plano. Então, os objetivos que eu queria trazer aqui para vocês foram alcançados, tá? E mostrar, percorrer, esfregar, fazer a varredura. Aqui nós temos células cilíndricas, tá? Favo de mel. Se identificar os elementos da ecto, da endocervice e ainda, né, achados da inflamação, como metacromasia, hemácias, neutrófilos. Então, esse nosso objetivo inicial, ele foi alcançado, né, com esses 2 vídeos que eu trago para vocês. Um grande abraço a todos e vamos discutir isso, né, tirar dúvidas também aqui no fórum específico.